Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos começar uma conversa sobre a introdução à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento bem importante na educação brasileira. É um documento que foi homologado em 2017, dezembro de 2017, e foi assinado pelo presidente da época, o Michel Temer. Esse texto é um texto polêmico, sim, e nós vamos estudar cada um dos detalhes de forma bem tranquila e tentando entender por que há tanta polêmica em volta desse assunto. Feita essa breve introdução, vamos direto ao assunto. A primeira palavra que eu quero conversar com você é justamente a palavra comum. Afinal de contas, estamos falando de uma base nacional comum. O comum aqui, ele traz duas ideias principais. A primeira é que ele vai ser colocado em prática ou implementado a partir de uma pactuação interfederativa. O que isso significa na prática? Que União, Estados, municípios e Distrito Federal fizeram um pacto para que fosse possível a implementação desse documento. Então, há um acordo comum entre esses entes da federação. O documento também vai trazer uma ideia emprestada lá da educação corporativa, que é a ideia de alinhamento ou nivelamento. O texto vai preferir usar a palavra alinhamento, mas é importante que você saiba que em vários ambientes da educação corporativa, a educação que acontece dentro das empresas, a palavra utilizada será nivelamento, de um nível, um teto que todo mundo deve ter. Então, na lógica desse documento, ao sair da educação básica, todas as pessoas tenham desenvolvido essas competências e essas habilidades. Mas a gente já chega a esse assunto. O documento também é definido ou se define como a diretriz pedagógica, é o caminho pedagógico. Ele vai mostrar pra gente qual é o caminho que será realizado ou que nós devemos realizar lá dentro da escola. E essas diretrizes vão guiar a educação básica, a Base Nacional Comum dos Currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. E o documento complementa. Ele vai falar que é respeitada as diversidades regional, estadual e local. Então, o documento traz uma base, aquilo que vai ser aprendido por todos em todo o Brasil, na escola pública e na escola particular. Mas apesar de ter esse alinhamento, essa parte comum, será reservado uma parte onde poderá ser incluído os conhecimentos que são locais, regionais e estaduais. Na prática fica assim, o documento traz pra gente o estudo sobre os rios de todo o Brasil. E o estado do Paraná, por exemplo, colocaria ou acrescentaria também o estudo dos rios que perpassam a região ou o estado todo. Aí o aluno sairia da escola com as duas partes, o conhecimento que é mais geral e um conhecimento que é mais local. O documento também menciona, e isso é verdade, que ele foi elaborado por vários especialistas. Consta o nome dos especialistas no final, é uma lista bem longa e isso também é uma característica importante que a gente deve conversar ao longo dos vídeos. E ele vai se definir, o próprio documento vai fazer uma definição sobre ele, dizendo que ele é um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante desta época, preparando-o para o futuro. E eu preciso mencionar que essa é uma característica importante do documento. Ele faz bastante autoelogio sobre a importância dele para a mudança na educação. Então ele faz sim esse autoelogio, mas ele também vai explicar que só o documento não é suficiente para uma mudança completa. E ele vai falar assim: a BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na educação do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início porque, além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos professores, a produção de material didático, as matrizes de avaliação e os exames nacionais que serão revistos à luz do texto homologado na base. Em outras palavras, a percepção do documento é que ele não altera por si só, mas ele começa toda a mudança que a educação brasileira iria passar pelos próximos anos. Essa era a visão em 2017, pelo menos. Outra característica importantíssima do documento é que ele é obrigatório, ele é um documento normativo, é uma norma.
nós temos que realizar. Foi assim definido. E essa ideia, ela vai ser explicada em um parágrafo que a gente precisa estudar ponto a ponto, porque tem muita informação. Então, esse documento, que é uma norma, ela define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. A gente vai falar sobre aprendizagens essenciais e também sobre competências no próximo vídeo, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, veja, esse documento é obrigatório em toda a educação básica. E isso inclui educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e as modalidades de educação. Se você não se recorda quais são as modalidades de educação, eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir depois. De modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que pactua o Plano Nacional de Educação, PNE. Então, nesse momento, ele já traz uma informação importante. A gente vai seguir o que já tinha sido determinado no Plano Nacional de Educação. Logo em seguida, ele já traz mais uma informação. Nós também vamos seguir o que foi definido lá na LDB. Ou seja, o documento aplica-se exclusivamente à educação escolar e que é prevista lá na LDB. Esse documento vai mostrar a todo momento como ele foi conectado com a legislação já existente, ou melhor dizendo, como ele já foi previsto em vários documentos e que, enfim, agora, em 2017, ele é publicado, ele é homologado. Mas continuando, está orientado pelos princípios ético, político e estético que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a DCN. Tá, aqui tem bastante informação, vamos aos poucos. A BNCC vai seguir a DCN quando nós estamos falando de princípios éticos, políticos e estéticos e também quando falamos de uma formação humana integral. Mas eu já vou falar sobre formação humana integral ou ainda sobre o que é educação integral na visão da BNCC. Tá bom? E a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então são 3 palavras aqui: sociedade justa, democrática e inclusiva. Esses termos aparecem na DCN, mas a ideia também aparece na LDB, quando nós falamos sobre a função da educação. Aqui no canal também tem um vídeo sobre esse assunto. Vou deixar também nos cards para você ver depois. No parágrafo que aparece a palavra alinhamento, ele informa que esse documento será utilizado em âmbito federal, estadual e municipal. E aqui os professores concurseiros precisarão ter muita atenção, porque veja, quando ele fala em pacto interfederativo, o pacto que será feito dentro da nação, ele cita Distrito Federal. E quando o documento fala em alinhamento, ele vai utilizar a palavra âmbito, a área será federal, estadual e municipal. E eu sei que isso parece um detalhe bem bobo, e é por isso mesmo que bancas costumam cobrar esse tipo de detalhe, mas vamos seguir. O alinhamento, ele vai acontecer ou ele será utilizado quando as áreas, os documentos falarem ou forem direcionados para a formação docente, para a avaliação, a elaboração de conteúdos educacionais e os critérios para uma oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então, por exemplo, se nós estamos propondo melhorias na educação e as melhorias estiverem incluindo essas temáticas aqui, eu tenho que verificar antes da minha sugestão de melhoria ou antes da minha crítica o que é que a BNCC vai falar nessas temáticas, o que é que a BNCC vai direcionar. Mas não é só esses documentos. A BNCC também fala que ela vai direcionar as propostas pedagógicas. As propostas pedagógicas também são chamadas na educação de projeto político pedagógico. Então, o documento lá da escola que define
como a escola é, como ela atua, quem são seus profissionais, o que tem dentro da escola, esse documento também precisa estar alinhado à BNCC. Então é isso, a BNCC define qual é o alinhamento que ela precisa que esses documentos sigam, para que seja possível chegar a um determinado patamar. Essa é a palavra que o documento utiliza, para chegar a um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. E para chegar a este patamar, a BNCC é um instrumento fundamental. E digo mais, além dessa função de instrumento, naquele momento, no momento que foi criado o documento, ele tinha algumas expectativas. Ele diz que espera-se que ele contribua, ou ele ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais. E a intenção aqui ela é muito boa. Se você já segue a gente há algum tempo no canal, você já conseguiu perceber a quantidade imensa de documentos da educação. Então existem várias siglas, vários documentos, alguns atualizados, outros completamente desatualizados. E às vezes conectar tudo o que está dito em todos esses documentos é um pouco complexo, ou é muito complexo, dependendo do assunto a ser abordado. Então, ao tornar esse documento uma forma de reunir todas essas falas, ele teria essa função, essa expectativa de superar a fragmentação. Ele também fala que ele enseja o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo, a esfera federal, estadual e municipal. Então, ele quer fortalecer a cooperação entre esses entes. E o documento também tinha a expectativa, naquele momento, de ser a balizadora da qualidade da educação. Veja que são muitas palavras. Ele é um instrumento fundamental, ele supera a fragmentação, ele fortalece regime de colaboração, ele ajuda a formular propostas, ele oferece critérios para a oferta de infraestrutura e ele é essencial para a mudança. O documento vai trazer, dentro dessa introdução, alguns marcos legais, ou seja, as leis que vieram antes do documento e como o documento vai utilizar. Ele vai utilizar os mesmos termos, a compreensão que havia no momento que a lei foi promulgada, ela vai permanecer ou a BNCC vai ampliar essa compreensão. Ele traz também essas ideias. Então, a primeira informação que eu preciso mencionar para você é que ele vai falar sobre a importância da educação de acordo com a Constituição. Então, são 2 vídeos muito importantes. O vídeo que fala sobre a função da educação na LDB e também nosso vídeo sobre a Constituição, a educação na Constituição. Ele ainda vai mencionar os parágrafos da Constituição que falam sobre um currículo mínimo. Ele também vai trazer as citações da LDB quando ela menciona o desenvolvimento de competências e também os direitos e objetivos de aprendizagem. E eu vou mostrar para você esse fragmento porque é bem importante. Então, a LDB, no artigo 35A, vai falar que a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes da CNE, Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. E no artigo 36, parágrafo 1º, ele falava: a organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Ele também vai mostrar algumas citações do Plano Nacional de Educação. Então, por exemplo, o foco na aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O documento traz uma outra informação que a gente precisa analisar com bastante cuidado. Então, escola, para esse documento, é um espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva. Então, veja, primeiro ele utiliza a palavra democracia. Logo em seguida, ele fala: deve-se fortalecer na prática coercitiva. E coerção, segundo o dicionário Priberan, ele significa que obriga ou sujeita pela intimidação, pela força ou pela violência. Mas vamos continuar a leitura. Então, prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Ou seja, segundo a BNCC, o respeito ao próximo, a tolerância, a não discriminação, ela deve acontecer na escola, nem que seja de forma violenta, coercitiva. E essa informação, ela precisa ser analisada com cuidado, principalmente para você que vai fazer uma prova, porque
Nem sempre essas duas palavras aparecem juntas, democracia e coerção, mas aqui ela aparece e você precisa se lembrar disso. Ok, então agora nós finalizamos essa primeira parte, onde a BNCC fala o que ela pensa sobre si mesma, qual é a função dela, a importância, o que ela vai alinhar e também quais são os documentos que serão impactados pela BNCC. Não só documentos, porque infraestrutura também será impactada, formação de professores e todas as informações que a gente já mencionou aqui. Mas agora eu quero mostrar para você os fundamentos pedagógicos na BNCC, ou o que a BNCC entende como fundamentos pedagógicos e também o que a BNCC entende como educação integral. Mas vamos falar sobre fundamentos. Os fundamentos pedagógicos da BNCC, ou a base pedagógica da BNCC, ela leva em consideração 2 pontos. O primeiro ponto que nós vamos conversar hoje é a educação integral, ou como o próprio documento diz, o compromisso com a educação integral. E o outro foco é no desenvolvimento de competências, que é a temática do próximo vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre o fundamento pedagógico, educação integral. E aqui a primeira informação importantíssima que você não pode esquecer de jeito nenhum é que educação integral para a BNCC não é uma educação que acontece no tempo integral, de manhã e à tarde. É educação integral em relação ao aluno. O aluno ou o estudante como uma pessoa que é integral. Não é integral do tempo, é integral da pessoa. No documento ele vai falar que a educação integral é aquela que é independente da duração da jornada escolar. Então isso é o que não é educação integral, né? Não é jornada escolar. Mas o que é educação integral, então, segundo a BNCC? Ela vai trazer vários tópicos que a gente precisa analisar um a um. Ela vai falar que refere-se à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Então, eu só vou conseguir verificar o ser humano completamente se eu prestar atenção em necessidades que o meu aluno possui, também nas possibilidades que ele tem e quais são os interesses que ele tem. E ele também vai falar nos desafios da sociedade contemporânea. Então, quais são os desafios que o meu aluno que vive no momento atual, com as dificuldades do momento atual, precisa ultrapassar. E como é que o processo educativo vai ajudar o aluno a caminhar por esse processo de forma mais consciente, conectado e com estratégias de resolução de problemas. Mas eu já chego a essa informação. Proporcionar uma educação integral também vai incluir a necessidade de considerar que as infâncias e as juventudes são diferentes. E essas ideias que a gente acabou de conversar, elas serão repetidas em um outro parágrafo. E nesse parágrafo, o documento será ainda mais categórico. Ele vai falar que a BNCC afirma de maneira explícita, visível, o seu compromisso com a educação integral. Lembre-se, é de maneira explícita. E ela reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global. Então, a educação integral e a educação global é aquela que vai visualizar todos os elementos do processo, o ser humano como um todo. E ela vai confirmar essa informação agora, o que implica compreender a complexidade, o ser humano como um indivíduo complexo e a não linearidade. Preste atenção. Não linearidade, não é linear, desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. Então, o ser humano é complexo e a minha aprendizagem, a sua, não é linear. Então, às vezes, a gente desenvolve muito rápido em determinado conteúdo e alguns conteúdos não são tão rápidos assim. Muitas vezes o aluno aprende tudo ou demonstra um aprendizado incrível em um dia, mas passado algumas semanas, alguns conhecimentos são perdidos e aí ele precisa percorrer de novo aquele caminho que ele já havia percorrido. A gente precisa estar ciente disso. E quando a gente fala em visão reducionista, é essa ideia de que a educação é só pensar
pensamento, só reflexão, só atividade cognitiva continuando. Significa ainda assumir uma visão que é plural, né, de muitas pessoas, que são singulares, então muitas pessoas que são únicas, e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem. E o adulto está aqui porque a gente precisa lembrar que quando eu falo em educação básica e modalidades da educação básica, e o documento fala em modalidades, nós também estamos falando de educação de jovens e adultos. Então, adultos também é incluído aqui no documento. O documento também vai mencionar que a BNCC promove uma educação que é voltada ao acolhimento, ao reconhecimento e desenvolvimento pleno, total, nas suas singularidades e diversidades. O que eu posso dizer aqui é que a BNCC ela vai trazer esses conhecimentos, esses conceitos, que são abordados por diversos autores brasileiros, mas ela não menciona quais autores ela utilizou para fundamentar. Ela só utiliza, e quando ela faz isso, ela condensa ao máximo possível um monte de termos que pode ser compreendido facilmente por quem já leu vários livros da educação e pode parecer muito superficial para quem está vendo essas palavras pela primeira vez, porque daí parece que foram jogados muitos termos numa linha para que tudo fosse previsto. Nessas últimas ideias, quando eu falo de singularidade, diferença, visão plural, integral e complexidade, você vai encontrar todo esse debate nas temáticas, nos livros que falam sobre educação inclusiva. Quando ele fala em acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, apesar de não utilizar as mesmas palavras, eu encontro essas ideias no autor Celso Vasconcelos. E aqui começa uma parte bem polêmica, que é a descrição de qual é o aluno que a educação básica brasileira, a pública e a privada, vai preparar. E é polêmico porque, se você prestar bastante atenção, ela parece a descrição de uma vaga de emprego. Eu vou mostrar para você. Ele fala que no novo cenário mundial é preciso reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural. Ou seja, eu preciso saber em que local eu estou vivendo, dentro da história e dentro da cultura, onde eu estou localizado. Os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Também precisa saber comunicar-se, ou comunicar-se bem. Ser criativo, analítico crítico, uma pessoa que sabe fazer reflexão, participativo, aberto ao novo. Aberto ao novo aqui a gente pode ler como uma pessoa que consiga lidar com mudanças, que consiga lidar com novas aprendizagens. Também fala em uma pessoa colaborativa, resiliente, produtivo, e ele não explica o que ele entende por produtivo, e também fala em responsável. E ele menciona que tudo isso requer muito mais do que o acúmulo de informações. Em outras palavras, aqui nesse final ele dá uma leve criticada na educação tradicional, que é a educação baseada em acúmulo de informação e não na qualidade da informação que é acessada pelos alunos. Mas não acabou ainda. Ele também fala que requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. O aluno deve saber isso quando sair da escola ou para ingressar numa vaga de trabalho. Saber lidar com informação cada vez mais disponível, e aqui a gente pode lembrar de encontrar as informações, conseguir validar as informações, saber se essa informação é confiável, saber se ele não está lendo uma mentira na internet e fazer uma reflexão em cima disso. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha nas partes mais importantes. Eu queria ela aqui e ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
E ele continua: atuar com discernimento e responsabilidade no contexto das culturas digitais. Discernimento e responsabilidade é uma postura ética, então a gente pode entender como ser ético nas redes sociais ou ter uma postura ética na internet. Ele também fala em aplicar o conhecimento para resolver problemas. E essa ideia de conseguir compreender a situação, entender quais são os problemas e buscar soluções para esses problemas, que é uma competência muito exigida no mundo do trabalho hoje em dia, e eu estou falando no mundo do trabalho das altas empresas, ele vai ser mencionado nesse ponto, mas também vai estar embutido na ideia de ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. E ele termina falando conviver e aprender com as diferenças e as diversidades, que é também uma competência muito pedida no mundo do trabalho hoje. Ou seja, você é capaz de trabalhar, sentar ao lado e ter boa convivência com pessoas que são diferentes de você, têm religião, cor e crenças que são diferentes, ou não, você não sabe lidar muito bem com pessoas que pensam diferente de você. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a educação básica, ela possui tempo, recursos, estruturas para desenvolver todas essas competências? O documento promete bastante coisa e faz uma propaganda muito grande, não somente sobre ele próprio, o documento falando sobre si, mas também sobre as mudanças que ele vai gerar na educação. O que nós não podemos negar é que ele diz tudo o que as pessoas querem ouvir. Ele faz muitas promessas. Agora cabe a gente fazer análise da outra parte, de todos os objetivos, olhando tópico a tópico, para ver se o que foi prometido poderá ser executado a partir do que o documento vai trazer nas próximas páginas. Mas isso a gente vai conversar ao longo dos próximos vídeos. Por hoje é só um abraço e até a próxima!